Somos o grupo 7 e apresentaremos nosso trabalho sobre parâmetros da saúde materna e infantil sob a ótica psicanalítica. Investigação de indicadores de risco para o desenvolvimento infantil a partir de entrevista com uma mãe. Eu sou a Stephanie e os outros integrantes do grupo são a Agni, a Ana, a Camila, a Débora, o Ícaro, a Kathleen e a Thaís. E agora começaremos nosso trabalho. A formação do vínculo mãe-bebê é algo primordial para o desenvolvimento humano, especialmente sob uma perspectiva psicanalítica. Esse laço se inicia ainda na gestação, onde a mulher passa por mudanças físicas e emocionais que influenciam sua relação com o feto. Elementos inconscientes, como conflitos edipianos e sentimentos de culpa, podem gerar ambivalências em relação à aceitação da gravidez e do bebê. Esses fatores psíquicos causam sintomas psicossomáticos, como angústia, ansiedade, retraimento e medos fantasiosos, inclusive relacionados à morte do bebê ou à castração simbólica no parto. Após o nascimento do bebê, inicia-se o período puerperal, caracterizado por ser uma fase de extrema sensibilidade psíquica para a mãe. O puerpério é marcado pela chamada preocupação materna primária, conceito empregado por Winnicott que explica o estado em que a mãe se identifica intensamente com o bebê, deixando de lado seus interesses pessoais e priorizando as necessidades físicas e psíquicas dele, o que contribui para o desenvolvimento do ego e da subjetividade da criança. A comunicação não verbal, o mamanhês e o ambiente em que a criança se desenvolve são outras características cruciais para o amadurecimento psíquico do bebê, assim como a amamentação, experiência que expressa carinho, confiança, segurança e amor à criança, que se alimenta e estabelece um vínculo de proximidade com a mãe. Durante esse período, a mãe também pode vivenciar outras alterações emocionais, como o baby blues, um estado depressivo mais brando, a depressão pós-parto, o luto de transição, sendo a dificuldade para o corpo se separar do bebê, e a perda do corpo gravídico. Esses fatores impactam a mãe no exercício de sua maternagem. Este estudo é crucial por sua relevância científica e social. Ele possibilita um aprofundamento na formação de psicólogos na saúde materno-infantil, desenvolvendo habilidades essenciais para a prática. Socialmente, o estudo oferece um espaço seguro para mães compartilharem experiências com potencial terapêutico. A devolutiva final ainda fornece informações importantes, fortalecendo e empoderando as participantes. Nosso objetivo é gerar conhecimento prático que promova o bem-estar materno-infantil e social. O nosso objetivo é investigar parâmetros psicológicos que influenciam o vínculo mãe-bebê nos estágios primordiais do desenvolvimento, conforme fundamentos teóricos psicanalíticos. Ademais, verificar a presença de eventuais indicadores de risco para o desenvolvimento infantil. Nesse estudo, utilizamos método qualitativo, onde conduzimos a entrevista semidirigida presencial com roteiro previamente estabelecido, composto por 14 perguntas, as quais foram aplicadas a uma mãe responsável por uma criança de 1 ano e 8 meses. A entrevistada, por sua vez, forneceu respostas complementares e detalhes e contribuíram para a ampliação da discussão sobre a relação entre mãe e bebê. No dia da entrevista, apresentamos à mãe o termo de consentimento livre e esclarecido. Com base na abordagem psicanalítica adotada neste estudo, a análise das respostas obtidas na entrevista foi realizada por meio de indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, um instrumento criado por Maria Kupfer, composto por 31 indicadores que visam identificar possíveis sinais de risco no desenvolvimento infantil, assim como psicopatologias que possam comprometer o crescimento do bebê, pois a ausência de certos indicadores pode sinalizar dificuldades na constituição subjetiva da criança. O RDI abrange aspectos essenciais como aprendizagem, socialização, linguagem e comportamento, considerando as interações e os cuidados maternos dispensados à criança. Por fim, ao término do estudo, será realizada uma devolutiva sucinta aos participantes, informando alguns dados sobre o desenvolvimento psíquico da criança neste dado momento de sua vida. O que mais nos chamou a atenção nessa entrevista foi o relato da mãe contando sobre as dificuldades que ela enfrentou durante o período gestacional, que foi marcada pela ausência do pai do seu bebê e pelo surgimento da depressão. Ela também relata que a sua maior rede de apoio foi a sua família e, mais importante para ela, e que com o apoio da sua família e com o acompanhamento psicológico ela conseguiu levar a sua
gestação à frente. A mãe relata que aos 7 meses ela precisou colocar a sua bebê na creche para voltar ao trabalho. Ela relata que nas primeiras 2 semanas foi extremamente difícil, tanto para ela, tanto para sua bebê, e principalmente porque ela ainda amamentava sua bebê. A mãe conta que foi difícil essa quebra de vínculo, mas que depois ela conseguiu se adaptar à nova rotina, tanto ela quanto a sua bebê. O que também nos chamou muita atenção foi o desenvolvimento da linguagem do seu bebê, que com 1 ano e 8 meses já contava até 10. Por fim, nós perguntamos se havia algo que ela queria dizer. Ela relatou que a sua bebê foi a melhor escolha da sua vida e a melhor coisa que aconteceu. Durante a entrevista realizada na residência dos participantes, com a presença da mãe, da filha de 1 ano e 8 meses e 2 entrevistadores, observamos os indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, do item 22 ao 31, segundo Kupfer. Todos os indicadores estavam presentes, o que significa um desenvolvimento emocional saudável. A mãe relatou que a introdução alimentar foi tranquila e que a filha sempre aceitou bem novos alimentos, o que mostra disposição à novidade e acolhimento do cuidado. Nos aspectos emocionais, percebemos que a mãe consegue alternar dedicação e autonomia, apoiando a filha durante separações, como o retorno ao trabalho e a entrada na creche. Ainda que tenha sido um momento difícil, a mãe permaneceu emocionalmente disponível, favorecendo a adaptação da criança. A criança também já responde a regras simples, demonstrando interesse pelos objetos dos pais e busca nomear o que deseja, indicando curiosidade, vínculo e desenvolvimento da linguagem. Com base nas observações, entendemos que a relação mãe-bebê é suficientemente boa, conforme o Winnicott, com um ambiente que sustenta o desenvolvimento psíquico e promove a autonomia de forma gradativa. Por fim, a aplicação dos indicadores e a IDI se mostrou uma ferramenta valiosa, permitindo captar nuances do vínculo e da subjetivação que muitas vezes não aparecem numa observação superficial. Como o pai da criança era ausente, o que cumpriu a função de separação simbólica foi a creche. Essa separação da mãe é necessária para que a criança descubra seus interesses pessoais, aprenda a fazer as coisas sozinha, não fique dependente da mãe e experimente a simbolização, porque a utilização desse processo vai ajudar a criança a lidar com os seus sentimentos, criando significados e sentido aos seus sentimentos através de desenhos, brincadeiras ou até histórias. Dessa forma, ela poderá elaborar as emoções de forma mais assimilável. Foi observado que a mãe da criança atendeu às necessidades dela, tanto físicas quanto emocionais. Então, pode-se afirmar que houve adaptação do ambiente a respeito da criança. Este estudo ajuda as mães a ganharem conhecimento sobre quais medidas favorecem um desenvolvimento psíquico e cognitivo saudável para a criança, de modo com que evitem os indicadores de risco. Além disso, nós que realizamos o trabalho notamos a importância dessa pesquisa, pois contribuiu para a nossa formação acadêmica e consolidou os conhecimentos sobre o desenvolvimento do psiquismo infantil. Estas foram as referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho e aqui encerramos a nossa apresentação. Obrigada pela atenção de vocês.